Olá pessoal, vamos retornar aqui à nossa aula, certo? Gostaria de pedir desculpa, a gente não está seguindo o cronograma devido ao que aconteceu, mas não se preocupe que a gente vai conseguir socializar, certo? Desde já, quero orientar vocês a acompanhar todas as mensagens que eu vou estar encaminhando no grupo, né? E os vídeos que eu também vou estar encaminhando para vocês assistirem. E espero que todos tenham conseguido ou estejam lendo o livro, que vai ser de tamanha importância. O livro ele fala um pouco sobre a origem das práticas pedagógicas, né? Aí, professor, o que vem a ser essas práticas pedagógicas? É importante a gente entender o que é essas práticas pedagógicas, como nós vamos utilizar elas, para que a gente possa realizar uma pesquisa mais aprofundada. Então, nesse vídeo, a gente vai debater o que são práticas pedagógicas. O que são, professor, práticas pedagógicas? É comum considerar como pedagógico apenas o roteiro didático de apresentação de aula, aquele roteiro que o professor leva para a sala de aula. Ou seja, apenas o visível dos comportamentos utilizados pelo professor durante uma aula. Qual é o comportamento do professor numa aula? Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Qual é o conhecimento que ele vai levar? Qual é o conteúdo que ele vai levar? De que forma ele vai levar? De que forma ele vai avaliar? Tudo isso vai se adentrar ao pedagógico. Uma aula ou um encontro educativo se torna uma prática pedagógica, quando se organiza em torno de intencionalidades. Quando o autor coloca aqui uma aula ou um encontro educativo, tanto pode ser uma aula, uma reunião, uma palestra. Neles a gente vai utilizar métodos, nele a gente vai utilizar comportamentos, nele a gente vai estar utilizando uma prática pedagógica, certo? É importante destacarmos também que existem as práticas e as estratégias pedagógicas. O que vem ser essas estratégias pedagógicas? O que é uma estratégia? Estratégia é a forma como o professor ele vai estar abordando aquele conhecimento. Então, essas estratégias pedagógicas, elas vão corresponder a diversos procedimentos planejados e implementados. Como assim planejados e implementados? Todo mundo sabe que quando a gente vai fazer algo, a gente precisa planejar. Na sala de aula não é diferente, existe o planejamento, onde a gente vai articular, onde a gente vai processar no planejamento que a gente vai levar para a sala de aula. E implementado, como é que eu vou implementar? Para quem eu vou implementar e de que forma será implementado? Que será consequentemente implementado e planejado por um facilitador, por um orientador, por um professor ou por um educador, né? Com a finalidade de atingir seus objetivos de ensino. Eles envolvem métodos, que são métodos? Qual a metodologia que eu vou utilizar? Qual a forma que eu vou estar repassando aquele conhecimento? A técnica, qual a técnica que será utilizada? E prática, como é que eu vou colocar em prática? Qual vai ser o meu objetivo com aquela aula, com aquele conhecimento, com aquele conteúdo que será repassado, né? E assim será explorado como meios para acessar, produzir, expressar o conhecimento. A gente sabe que existe o docente, que é aquele que vai passar o conhecimento. Hoje o docente ele aprende muito com o discente e discente é aquele que vai captar. É aquele que vai captar a informação, é aquele que vai aprender, compreender e vai socializar na sala de aula. Então, essas práticas pedagógicas, elas são essenciais e elas são importantes. A gente percebe, quando a gente começa a ler o livro sobre a origem das práticas pedagógicas, a gente percebe que as práticas pedagógicas ela está presente no nosso dia a dia. Então, as práticas pedagógicas elas não vão ser utilizadas só em sala de aula, elas vão ser utilizadas no meio social, no meio que a gente está inserido, certo? É importante destacar também que uma aula ou um encontro educativo, ele se torna uma prática pedagógica quando se organiza, quando a gente tem uma organização, como eu já falei para vocês. Lá na frente do vídeo, eu falei para vocês que vai se tornar essa prática pedagógica quando a gente vai organizar. Como é que vai ser essa organização? Através do planejamento, né? E esse planejamento, ele será prática pedagógica quando a gente incorporar
uma reflexão contínua e coletiva. Então, vai ter uma reflexão onde a gente possa... eu sou a favor, eu sou contra. Professor, eu tenho isso a acrescentar. Facilitador, esse ponto eu achei interessante, esse ponto eu já discordo, certo? Então, vai gerar uma reflexão e vai gerar uma reflexão não só local, uma reflexão contínua. Ou seja, uma reflexão continuada. A partir daquele assunto vai surgir outro assunto, outro assunto, outro assunto. Pode surgir outras dúvidas, pode surgir outros questionamentos e ela vai acontecer de forma coletiva, certo? E de forma a assegurar que a intencionalidade proposta é disponibilizada a todos. Ou seja, é importante que todos compreendam, é importante que todos entendam o que está sendo debatido, o que está sendo repassado, a técnica que está sendo repassada. A gente sabe que nem todos vão ser a favor, nem todos vão ser contra, sempre vai ter aquelas opiniões, mas é importante que seja disponibilizada a todos. É importante destacarmos também que será pedagógica à medida que buscar a construção de práticas que garantam que os encaminhamentos propostos pelas intencionalidades possam ser realizados. Ou seja, quando o professor ele leva um planejamento para a sala de aula, quando ele tem ali um plano a ser cumprido, ele precisa construir aquela prática em sala de aula juntamente com o aluno, certo? E uma prática pedagógica em seu sentido sentido mais amplo, configura-se sempre com uma ação consciente e participativa. Ou seja, tem que ter uma ação, tem que ter uma participação, tem que ter a consciência de que algo vai ficar, de que o conhecimento está sendo repassado e que vai haver aquela reflexão, vai haver aquela participação entre todos.